Bem-vindos de volta ao Spooktober nessa última semana que eu prometi pra vocês que ia ser bem legal, bem surpreendente. O filme de hoje, ele é um filme bem difícil pra mim de gravar porque ele seria o vídeo mais importante do canal, pelo menos aos meus olhos. Porque, na verdade, esse filme que eu vou falar hoje foi o motivo pelo qual eu decidi abrir o canal, lá mais ou menos 4 anos atrás. E devido à sua importância, eu vou tentar ser bem detalhista aqui, até porque ele é um filme bem difícil de encontrar, só que, na minha opinião, ele é o melhor filme de terror que eu já assisti. Não porque ele é o mais assustador ou porque ele tem os melhores jumpscares, mas porque ele é o melhor conjunto da obra. Tudo nele é perfeito, tudo nele faz sentido. E por mais que ele possa até parecer um pouco um filme arte, que é um tipo de filme que eu não gosto muito, ele tem um motivo, ele tem um propósito para ser do jeito que ele é. E hoje a gente vai analisar Epitaph, de 2007, que é esse filme aqui que eu deixo sempre no quadro para vocês meio que verem ele ali na espreita e se interessarem pelo assunto. Esse filme, a gente vai analisar ele aqui basicamente inteiro, contando a história inteira sobre tudo que acontece nele, tanto no ponto de vista da cinematografia, que é muito bonita, a história, a música, e já no começo eu vou dizer para vocês aqui que ele é nota 10. Sim, ele tem 10 estrelas, porque a música, nota 10. Cinematografia, nota 10. História, nota 10. Conjunto da obra, nota 10. E até o medo, até o terror é nota 10. Dito isso, já se inscreve no canal para nunca perder esse tipo de indicação que eu tenho para dar aqui para vocês. Eu conheço mais uma quantidade bem alta de filmes mega desconhecidos, mas que são muito bons mesmo. E começando já pelo motivo pelo qual esse filme é o mais importante, o vídeo mais importante que eu faço aqui, o motivo pelo qual eu abri é porque ninguém falava dele. Eu abri o canal porque eu assisti esse filme cerca de 5 anos atrás, depois de ter procurado ele durante muito tempo. Eu conheci ele em 2011 e fiquei muito tempo para conseguir botar as minhas mãos nesse filme, porque ele é realmente muito difícil de ser encontrado. Eu sei que se vocês tiverem um pouco de skills de internet, vocês vão conseguir encontrar de um jeito mais fácil, mas para mim foi bem difícil. E se você tiver interesse para assistir esse filme, você pode ver antes da minha análise, mas como ele é bem difícil de entender, como ele tem muitas histórias conectadas e alguns plot twists em cima de outros plot twists, ele é divertido de assistir várias vezes, tantas vezes quanto você quiser, porque é muito difícil de pegar, mesmo quando você já sabe o que vai acontecer, toda a linha de acontecimentos. Começando a história com uma filmagem de uma cirurgia que já é mais agoniante do que muitos filmes de hoje em dia, que as pessoas falam que é o mais perturbador de todos, mas é só uma cirurgia normal em uma aula sendo dada por um senhor em uma universidade. O ano é 1979 e esse senhor é informado ali no começo que o hospital que ele trabalhou quando era mais jovem será demolido porque já está condenado faz muito tempo. Aqui você já começa a perceber a cinematografia sendo usada com o propósito de contar a história, porque conforme você vai sabendo a história desse senhor, você vê que ao mesmo tempo que ele está conversando com alguém, de repente você muda para uma cena onde ele não está conversando com ninguém, que é o caso que ele está conversando com a filha dele, e de repente pula para o próximo quadro e você vê o lugar vazio. Depois ele continua conversando com a filha dele na entrada da casa e você vê uma moça meio colegial ali que parece que ninguém está dando muita atenção. Ela parece claramente um fantasma, porque ela é um fantasma. E aí você está começando o filme e você já está vendo um fantasma e de novo, mais uma vez, a entrada parece vazia. Então esse senhor aparece na cama, se preparando para dormir e vendo um álbum de fotografias da sua época de estagiário nesse hospital, lá em 1942. E aí ele está falando que aqueles 4 dias, há 37 anos atrás, deram início a todo aquele pesadelo, porque aquela noite foi a noite que ele morreu. Ele fala que ela foi a noite em que eu morri, dando meio que um spoiler ali logo no começo, mas de novo, esse filme é tão difícil de entender que só lá no final você entender o que ele está querendo dizer de fato com isso. E aí o filme começa dando a explicação ali em 1942, que o que aconteceu foi que os japoneses tinham acabado de atacar Pearl Harbor e eles estavam ocupando a Coreia, dando início a alguns conflitos ali internos, uma rixa, uma espécie de rivalidade muito alta entre os japoneses e os coreanos naquele hospital que era usado para o tratamento tanto de japoneses quanto de coreanos. E aí a gente vai saber sobre a história desse senhor, só que na sua juventude. Ele acabou de chegar ali no hospital e ele foi levado lá pela diretora que está querendo casar ele com uma moça chamada Aoi, que acabou de voltar de Tóquio. Então você vê que a integração Japão e Coreia é muito importante aqui, historicamente, para esse filme de terror, tá? Ele não é de drama, ele é literalmente um filme de terror. Então você vai tomar uns sustos ali. Não é só metalinguagem babaca ou só arte por ser arte. Enquanto você está seguindo a história do enfermeiro, que a gente seguiria ele especificamente,
por mais que ele tenha muitos outros amigos enfermeiros ali, a história é a respeito dele, a gente também conhece alguns outros personagens, como o doutor lá que anda mancando, a doutora Kaneda, que é responsável por uma autópsia envolvendo um assassinato com relação a japoneses. Então, está acontecendo alguma coisa, alguns soldados japoneses estão sofrendo esse final terrível e ela está fazendo aquela autópsia enquanto conversa com a imprensa e o enfermeiro vomita porque foi a primeira autópsia dele. Então ele realmente está muito começo de carreira como enfermeiro. E como todas as histórias só se passam nesses 4 dias, logo no começo a gente já descobre sobre um corpo que foi encontrado em um rio congelado, um lago congelado, e a gente vê essa cena do corpo embaixo da camada de gelo e é bem apavorante, mas também é muito bonito. Porque uma coisa que esse filme tem em abundância é a beleza. A beleza desse filme é o que mais me chama a atenção, além da sua história inacreditável, que é meio que complementada pelos takes muito bonitos. E aí, esse enfermeiro, ele meio que se apaixona por aquele cadáver, que é de uma moça muito jovem. Além disso, a gente também é apresentado a uma personagem que a gente não vê ela ainda, a gente só vê ali o hospital do ponto de vista dela, porque ela acabou de sobreviver a um acidente terrível e está ainda passando por aquele choque muito traumático. E aí a gente começa a perceber que a passagem de tempo ela é medida de acordo com o que acontece com esse enfermeiro. Porque lá no começo ele acabou de conhecer aquele cadáver, aquela jovem muito bonita, e logo depois quando a gente descobre esse acontecimento, esse acidente, ele derruba ali e mancha o jaleco dele com, eu acho que é iodo, alguma coisa que mancha de meio que um vermelho bem vivo, ou meio marrom, não sei. E aí a gente passaria para conversas que esse enfermeiro está tendo com o cadáver da moça, porque ele é o responsável por cuidar do necrotério, já que lá nos anos 40, né, era muito difícil manter a mesma temperatura no necrotério, então precisava de alguém ficar checando o tempo todo. E aí ele vai se desenvolvendo amorosamente com esse cadáver. E aí você começa a imaginar o que vai acontecer no final, só que muito longe disso, não tem como saber o que vai acontecer, porque lembra que eu falei que a diretora estava arrumando um casamento dele com uma menina que eu acho que é filha dela, mas não dá para saber direito? Então, o que acontece é que aparece uma pessoa chorando muito pela morte daquela jovem junto com uma monge budista. E aí naquela noite que eles estão velando a moça, tem 2 retratos e os 2 estão cobertos e não dá para entender muito bem o que está acontecendo ali. O que acontece a seguir é que tem uma cena muito aterrorizante porque esse enfermeiro ele olharia dentro ali daquela gaveta onde aquela moça estaria armazenada, o corpo dela, e aí a gente toma um sustinho, né? Porque esse é um filme de terror. Quando ela ataca ele, puxa ele para dentro. É aí que a gente é transportado para uma das cenas mais bonitas do filme, que seria um casamento acontecendo na primavera. Lembrando que a diretora falou que preferia que ele se casasse na primavera, por mais que já fosse logo em sequência ali, porque eles estão no final do inverno. A gente vê no reflexo dos olhos do enfermeiro essa moça, que seria o cadáver, eles se casando ali, fazendo os preparativos, logo em seguida ela engravidando no verão, porque primavera segue o verão, depois no outono eles têm uma filha, e a última cena seria no inverno com os 2 dormindo juntos. E aí ele acorda e descobre que dormiu com o corpo. E aí a gente descobriria logo em seguida que na verdade aquele corpo é da Aoi, que estaria prometida a se casar com o enfermeiro e que teria cometido aquela coisa por amor a um amante. Então ela teria pulado junto com ele, os 2 teriam padecido ali de afogamento naquele rio que teria sido congelado logo em seguida, porque claramente ela estava contra o casamento. Mas o que a diretora fez foi ainda pior. O que ela fez foi casar ela mesmo assim, mesmo ela já tendo falecido, ela casou ela com o enfermeiro. Então aquela cerimônia que a gente vê ali acontecendo, que é meio que um funeral e tem uma pessoa chorando e tem uma sacerdotisa ali, seria o casamento da menina que tinha acabado de falecer com o enfermeiro que ainda estava vivo. E a gente sabe disso porque a diretora mesma fala que talvez tenha sido puro egoísmo ter casado uma pessoa morta com uma pessoa viva só para que aquela menina não tivesse um pós-vida feliz com o amante que teria cometido aquilo com ela e cujo qual o corpo não foi encontrado. E aí essa história termina e você fica ali meio sem entender o que está acontecendo, porque você viu uma história muito boa, mas não dá para saber exatamente o que aconteceu, já que tudo é muito difícil de compreender, principalmente quando eles dão um reboot e começam a contar a história de novo, porque aí a gente partiria para a segunda história daquela sobrevivente daquele acidente terrível. Seria essa pessoa que a gente veria que está em estado de choque através dos olhos dela. O nome dela é Asako, ela é japonesa, pelo que dá para entender ali,
e a mãe dela é coreana. E isso é importante porque ela tem um padrasto japonês. O que aconteceu foi que houve um acidente de carro e ela foi a única sobrevivente sem nenhum arranhão, mas mesmo assim ela está com aquele estresse pós-traumático terrível e não consegue conversar. E é aí que a gente segue entendendo o que aconteceu com ela através de pesadelos, que são as cenas mais aterrorizantes desse filme, e a conversa com o doutor que manca. A gente descobriria por que ele manca e também o que aconteceu naquele acidente. E a primeira cena mega assustadora que a gente já tem aqui é a Asako dormindo enquanto ela escuta alguém ao lado da cama dela. E logo depois a gente vê quem estava ao lado da cama dela e é uma pessoa fazendo um som muito aterrorizante. E aí, conforme ela vai criando coragem e olhando para aquela presença fantasmagórica, aquela mulher olha para ela e sorri em uma das cenas mais aterrorizantes desse filme inteiro, mas na minha opinião não a mais aterrorizante. Seria também um pesadelo da Asako, mas aqui a história segue para um novo segmento com ela andando em um corredor, que seria o corredor do hospital ali todo escuro, e aí aquele fantasma aparece ao lado dela e ela chama o fantasma de mãe. Então sim, o fantasma é a mãe dela que estava no acidente. A câmera se afasta e a gente vê a cena mais bonita desse filme. Na minha opinião, essa é a cena realmente que me ganhou. Eu vi essa cena e eu fiquei arrepiado. Eu pensei, caramba, que negócio bonito em um filme de terror. Porque ela está olhando para um espelho, o reflexo do espelho reflete tanto ela quanto a mãe dela e o corredor do hospital. Só que ao lado, nas beiradas, a gente consegue ver a estrada onde aconteceria o acidente. E também esse espelho seria apresentado mais a seguir como sendo o espelho da mãe dela, o espelho que ela usava, o espelho de mão, para se pentear ali no dia do acidente. Mas quando essa cena acaba, a gente entra em mais uma sequência de terror, já que é um pesadelo, da mãe dela penteando o cabelo dela e ela muito agoniada com a situação. Quando ela levanta a lamparina, vê o rosto da mãe dela todo cheio daquele fluido vermelho, e toma um susto imenso gritando e acordando logo em seguida, em uma cena totalmente calma e tranquila, onde os enfermeiros olham para ela como se ela não tivesse gritado enquanto dormia, ali acordando. E aí nessa cena a gente ouviria alguém quebrando alguma coisa no fundo, que seria o enfermeiro lá derrubando a coisa no jaleco dele. Então a gente meio que consegue saber que dia que é, dependendo do que o enfermeiro tá fazendo. Se ele tiver com a roupa limpa, é o primeiro dia. Se ele tiver com a roupa manchada, é o segundo dia. Se ele tiver com uma mecha de cabelo branca, é o terceiro dia, porque lá quando ele acorda, depois de dormir com o cadáver, ele tem uma mecha de cabelo branca que diferenciaria ele e a partir desse momento você perceberia que as pessoas parariam de conversar com ele, principalmente os amigos dele parariam de conversar com ele, porque obviamente ele faleceu. E aí você já tá lá devastado com a história da Asako e você ainda tem que ouvir a história do doutor e por que ele manca. E a história dele é muito triste, mas ele só conta, a gente não vê essa sequência de flashback. O que aconteceu foi que ele foi ali praticar umas traquinagens de criança com o irmão dele, mesmo o irmão dele falando que não era uma boa ideia, e ele acabou caindo em um poço que já não tinha lá muita água e machucando a perna. É por isso que ele é manco. O que acontece foi que o irmão dele também tentou buscar ele, desceu pela corda, mas a corda se rompeu e ele caiu, e aí ele foi mantido vivo pelo irmão dele que falou para ele comer alguns ovos ali e ir se alimentando e bebendo água que caía, ou aquela água embarreada ali que ainda tinha um pouquinho, até o resgate chegar, porque o resgate chegaria. Ele, acreditando no irmão, ele fez isso, ele continuou sobrevivendo por alguns dias, realmente veio alguém para salvar ele, só que o que aconteceu foi que na hora que a corda quebrou, na verdade, o irmão dele tinha morrido na queda. Então ele estava aqueles dias todos conversando com o irmão que já não estava mais entre nós, e como ele mesmo disse, o irmão dele apertava a mão dele com muita força, mesmo isso não sendo possível. Então sim, esse é um hospital muito ligado ao mundo espiritual, ao sobrenatural, enquanto as histórias são muito tristes, assim, são terrivelmente tristes. E com essa história mega triste, ele consegue estabelecer uma conexão com a Asako, mas ela não consegue contar mais muito do que aconteceu, porque ela está contando para o doutor o que aconteceu, mesmo que a gente não consiga ouvir ela falando, mesmo que ela não esteja contando ali em palavras. A gente entende o que aconteceu através dos flashbacks, que eu suponho que seja ela contando para o doutor e ele imaginando tudo aquilo. O que acontece é que ela vai dormir e a gente tem realmente o pesadelo mais assustador aqui desse filme inteiro, mesmo não sendo uma cena muito bonita, ela é muito aterrorizante. Acontece que ela acorda no meio da noite, percebe que o doutor estava ali falando com ela e ele de repente sai, parece que ela viu que ele estava no lugar e saiu andando à noite pelo corredor, ela segue ele chamando o nome dele, ela chega até um lugar que é um corredor que está nevando, então assim, está nevando dentro do hospital. Essa cena é bonita, mas logo em seguida a gente toma um belo susto
quando uma velhinha aparece de um lugar escuro. Mas esse susto não é nada perto do que a gente veria a seguir, porque ela está carregando um bebê e esse bebê não tem rosto. A gente consegue ver a lateral do rosto dele e parece que foi raspado. A gente saberia o que aconteceu depois. É muito horrível, mas não tão horrível quanto a sombra da velhinha, porque quando a gente vê a sombra dela, a cabeça dela meio que cai. E não só isso, começa a jorrar aquele fluido vermelho no chão, enquanto ela grita desesperada. E o próximo take é a escuridão total. A gente vê a parte de trás da cabeça dela, enquanto ela balança violentamente, e aí a gente vê o cara mais esquisito do mundo abrindo uma porta e acenando para ela do jeito mais esquisito do mundo. Eu sei que muita gente fala que aquela cena de Kairo é a cena mais assustadora, que é aquela cena lá, que é aquela moça andando de um jeito meio desconfortável em direção ao personagem que está ali olhando para ela, mas na minha opinião, o jeito que esse cara acena é muito mais aterrorizante do que aquela cena específica. Então ela corre em direção àquele senhor e a gente descobre que aquele é o padrasto dela, que abaixa a cabeça e conversa com ela em japonês, porque como eu disse, esse filme ele é tanto em japonês quanto em coreano. E aí a gente descobriria o que realmente aconteceu e saberia de toda a história. O que aconteceu foi que ela foi apresentada ao padrasto dela, ali naquela cena onde a gente vê um bondinho. Logo depois ela veria o padrasto e a mãe dela se envolvendo romanticamente. Eu não sei o que aconteceu na cabeça dessa menina, só que ela acabou ficando com muito ciúme e decidiu que ela também queria aquilo. E na cena onde eles estavam ali viajando de carro, ela abraça o padrasto dela de um jeito meio íntimo demais e a mãe dela acha aquilo tudo muito estranho, mas assim, coisa de criança. Só que logo em seguida ela provoca o acidente. Foi por culpa dela que eles atropelaram aquela velhinha que a gente veria lá em forma de fantasma. Então o que eu imagino que aconteceu foi que o pneu passou por cima do rosto, enfim, e também acabou tirando... Enfim, eu não vou falar exatamente o que aconteceu, vocês podem imaginar o que aconteceu nesse acidente, porque ninguém sobreviveu, só a Asako. E depois da gente descobrir essa história inteira, do ponto de vista do doutor, porque ele conseguiu tirar toda aquela informação da paciente e meio que passar para frente, já que ele tinha resolvido aquele problema, a gente descobre que, de repente, no meio da noite, do nada, a Asako infelizmente faria a passagem dela, e aí a gente descobriria que o motivo pelo qual ela sobreviveu foi porque a mãe dela protegeu ela, abraçou ela e sofreu todos os danos e conseguiu levar ela para longe do carro depois do acidente. E aí elas deitam na neve e ela fala para a menina que a culpa não é dela. Eu acho essa cena muito bonita e é por esse motivo que toda vez que ela vê o fantasma da mãe dela, o fantasma da mãe dela está sorrindo. E aí você descobre que não é só você que está morrendo de tristeza, mas o doutor também, que está ali manco e indo até o lugar que a Asako falou para ele, que foi o dia que ela conheceu o padrasto. Meio que para se lembrar da garota, porque ele tem uma foto ali exatamente do lugar onde o padrasto tirou a foto. E aí ele vai em direção àquele lugar, você meio que tem um pouco de medo ali, porque a pessoa está mancando, está passando perto demais de um bondinho, mas você não imaginaria que ele seria atropelado fatalmente. E aí um pouco antes dele fazer a passagem, ele olha para dentro do bondinho e quem está lá é a Asako. Então ele está vendo um fantasma e, de novo, ele está sentindo aquele livramento, ele está fazendo a passagem muito feliz, mas não você que está vendo esse filme mega triste não consegue entender como pode um filme tão bom ser tão triste e ter cenas tão aterrorizantes. E não só as cenas aterrorizantes, mas quando escorre ali aquela coisa da cabeça dele, é muito poético, é muito bonito, por mais que seja uma coisa muito pesada. E aí a gente seguiria para a próxima história, que seria a última história, que é a história do doutor e da doutora Kaneda. Porque a gente vê ali no começo que você só vê a doutora, você não vê o doutor em praticamente momento nenhum relacionado ao caso dos soldados japoneses sendo assassinados, que estava lá no primeiro dia, quando o enfermeiro ainda estava com a roupa limpinha. E aí é muito interessante que a gente consegue ver o ponto de vista do pessoal ali tendo aula, e a gente vê que era o doutor Kaneda que estava dando a aula, enquanto a doutora Kaneda conversava com aquele oficial do exército japonês e tentava resolver aquele mistério. A história começa com o Dr. Kaneda falando sobre o dia que ele descobriu que a esposa dele não tinha sombra. E a gente veria esse dia muito cedo na história, que é quando eles estão brincando com um globo de neve e ele percebe ali, colocando o globo contra a luz, que a esposa dele não tem sombra. Se você já assistiu Paranoia Agente, você deve ter entendido aqui uma conexão, mas essa não é a única conexão. O Paranoia Agente ele foi lançado antes do Epitaph e também a trilha sonora é muito parecida, em especial uma que eu não posso pôr aqui por motivos óbvios, mas é uma das últimas ali do anime
e é uma das últimas que aparecem aqui nesse filme, lá no encerramento da história do Senhor. Voltando aqui para a história desse casal, ele percebe que ela não tem sombra e aí ele se lembra daquela cirurgia que aparece lá no começo do filme em preto e branco, só que aqui a gente vê o que realmente aconteceu. Eles estavam fazendo uma cirurgia em um oficial japonês, de repente o oficial levanta, esfaqueia a moça e cai. E o que aconteceu foi que ele estava vivendo com a fantasma da esposa dele esse tempo todo. Só que esse não é o plot twist da história, porque o tempo todo você fica tentando entender o que está acontecendo com relação aos assassinatos dos oficiais japoneses. E o que acontece é que ele descobre que é a esposa dele que está se levantando no meio da noite e encontrando esses oficiais, tirando a vida deles. Ele percebe isso quando ela vai tirar a vida de uma enfermeira, porque meio que flagrou ela cometendo aquela barbaridade. Ele tenta impedir a esposa, ele meio que se livra do corpo, porque ele percebe que talvez um fantasma esteja cometendo crimes, o que é muito absurdo, mas não tem nível baixo de absurdidade para esse filme, porque ele é completamente surreal e maravilhoso. E aí, logo em seguida, a gente descobre que os oficiais encontraram o corpo, que foi meio que escondido de uma forma muito porca, e a gente também descobre que o doutor está tentando impedir a doutora de cometer aquelas barbaridades. E é aí que ele percebe que na verdade foi ele que cometeu aquilo tudo, porque ele vê que o braço dele está arranhado e não o braço dela. Então a gente percebe que é uma coisa de dupla personalidade, no qual uma personalidade seria o doutor e a outra seria a doutora, que seria a fantasma. E aí, naquele encerramento maravilhoso dos policiais indo até o hospital depois de receber uma denúncia de que era tudo culpa do Dr. Kaneda, a gente estaria na quarta noite, e essa quarta noite é muito importante porque todas as histórias se encerrariam. A doutora Kaneda, a fantasma, estaria atacando um dos enfermeiros estagiários, enquanto outro enfermeiro iria até a sala da diretora para contar o que estava acontecendo e a encontraria enforcada. Muito provavelmente por culpa, já que aquele enfermeiro lá, o senhor, ele não tinha sobrevivido ali enquanto jovem, logo depois do casamento forçado com a filha que já não estava mais entre nós, que era dela. Ou seja, ele realmente faleceu e a gente realmente está vendo a história do fantasma. E a conclusão da história do Dr. Kaneda e da doutora Kaneda é que quando o oficial chega lá e vê aquela cena, ele vê o Dr. Kaneda pedindo ajuda para ele, para que ele fosse parado. E aí, o oficial conta para ela que na verdade ela é a doutora Kaneda e que o que aconteceu foi que o Dr. Kaneda que foi assassinado. E aí a gente vê o que realmente aconteceu nesse segundo plot twist dessa história inacreditável, que na verdade o que aconteceu foi que aquele oficial lá na mesa de cirurgia se levantou e atacou na verdade o Dr. Kaneda, o que levou a doutora Kaneda para uma espiral de depressão, que em determinado momento ela começou a ver, enxergar o fantasma do marido dela de uma forma tão real que ela meio que viu as coisas do ponto de vista do Dr. Kaneda, como se ela fosse a fantasma, talvez por se culpar, talvez por querer que na verdade ela fosse levada no lugar do marido dela. Eu só sei que essa cena final é maravilhosa, porque daí a gente vê a doutora Kaneda levantando ali o seu prendedor de cabelo de borboleta e tirando a própria vida em uma cena muito poética, nesse encerramento que é muito bonito, muito maravilhoso, por mais que seja uma história bem triste de terror. E aí, com essa história, a gente encerra as 4 noites da qual aquele senhor estava se referindo lá, que há 37 anos atrás, depois daqueles 4 dias, foram muito terríveis. Ele se lembra porque foi o dia que ele faleceu. E sim, ele realmente faleceu porque ele foi casado com uma fantasma contra a sua própria vontade, meio que aceitando aquele destino, já que ele estava meio que apaixonado pelo cadáver e ele tinha meio que ido pro além, só que ao mesmo tempo ele continuou vivendo porque ele não sabia se estava morto ou não. O que aconteceu foi que naquele momento que a gente vê aquela passagem de tempo, que a gente vê ali primeiro o reflexo da Aoi nos olhos dele e depois o casamento, depois a gravidez e depois a filha que eles tiveram, encerrando ali com eles dormindo juntos, aquilo aconteceu, só que é tudo um longo pesadelo que está acontecendo ao longo de vários anos, enquanto o doutor, na verdade, nunca deixou o hospital e toda aquela vida que ele acha que ele construiu, a filha dele que ele acha que existe, não existe, é tudo ilusão. E no encerramento verdadeiro desse filme, a gente vê uma das cenas mais emocionantes, que é quando a gente percebe que aquele senhor, na verdade, ele nunca envelheceu porque ele morreu muito jovem, quando a gente vê no reflexo dos olhos da Aoi que ele ainda está jovem. Então ele nunca envelheceu, ele nunca teve uma filha, ele nunca teve uma vida, ele nunca deu aula em universidade, ele nunca foi nada além de um estagiário. E aí o filme se encerra com a demolição daquele hospital, mas ali no finzinho, antes dos créditos, tem uma cena bem bonita de todos os fantasmas acendendo velas e indo para fora do hospital enquanto neva.
Esse filme, ele é de arrepiar, eu adoro ele, pra mim, honestamente, ele é o melhor filme de terror que já foi feito, por todos esses motivos que eu falei aqui pra vocês. Mas se vocês nunca assistiram, não tem nada melhor que passar pela experiência de apreciar essa obra tão maravilhosa do cinema de terror. Como eu disse várias vezes, o terror é o único meio, o único gênero, por assim dizer, onde você consegue contar todas as histórias possíveis. Imagina só, é um hospital onde aparecem vários fantasmas e eles meio que interagem com as pessoas vivas como se fosse a coisa mais natural do mundo, enquanto várias cenas muito bonitas vão explicando o que aconteceu. Também é um trabalho narrativo perfeito. Se você nunca assistiu Epitáfio, essa é a sua chance, assista agora, encontre as suas maneiras, dê o seu jeito para assistir esse filme que vale muito a pena e sempre que eu tenho oportunidade eu reassisto ele. Como eu disse, ele é tão complicado que mesmo reassistindo várias vezes você ainda se perde nesse bolo de histórias. Eu espero ter sido bem claro aqui nesse que é o vídeo mais importante que eu já fiz aqui para o canal. Tendo dito isso, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do Spooktober. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.